com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de edificação, exortação e de consolo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua palavra nesse dia. Eu quero começar lendo o Salmo 91, versículo 10, que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Certa vez, uma jovem, ela indagou o seguinte, e ela disse: os meus avós, eles se separaram, os meus pais também se divorciaram, e eu estou casada agora há pouco tempo. Será que eu vou ter esse mesmo fim? Será que eu estarei debaixo de uma maldição hereditária? Infelizmente, essa é a dúvida de muitos casais. E muitos casais também que se separam, muitas vezes eles ligam a sua separação em relação à separação dos seus pais, seus avós, as coisas que aconteceram na família. O fato é, meus amados, que nós somos, de uma certa forma, influenciados pelo meio que nós vivemos. Isso é um fato. Por exemplo, filhos de pais alcoólatras, eles têm uma tendência de, no futuro, se tornarem alcoólatras. Por quê? Porque eles veem no decorrer da sua infância a forma como seus pais enfrentam os problemas, e eles enfrentam os problemas mergulhando no alcoolismo. E lá na frente também, muitos, acabam tomando isso como forma para a sua vida. Normalmente, filhos de pais separados, divorciados, eles têm a tendência também de lá na frente também de se divorciarem. Por quê? Porque eles aprenderam com os pais que a melhor forma de enfrentar os problemas no casamento é através da separação. Então, pegando isso como base, muitos lá na frente fazem a mesma coisa. Nós somos tendenciosos a ligar os acontecimentos com aquilo que aconteceu antes. Isso é uma realidade. Por exemplo, há vários ditados que dizem: se você passa debaixo de uma escada e depois você tropeça, foi porque você passou debaixo de uma escada. Se você está andando, de repente cruza na sua frente um gato preto e logo à frente acontece alguma coisa, então você já liga que foi por causa do gato preto. Se você toma um café e depois você sai na chuva e você tem algum problema de saúde, então você liga ao café. Então nós temos essa tendência, mas isso não é uma realidade na prática. Quantas pessoas passam debaixo da escada e nada acontece? Quantas pessoas andando cruzam um gato preto na sua frente e continua e nada acontece? Quantas pessoas tomam café e saem na chuva e nada acontece? Mas nós temos essa tendência. Houve aquele livro Bênção e Maldição de Jorge Linhares. Então ele tratou essa questão e ele trouxe muitos problemas, colocando como maldição hereditária, coisas que os pais determinaram, os pais amaldiçoaram, e aí os filhos sofreram a consequência. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que isto não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Eu gosto quando o pastor Bill, lá de Catalão, disse uma vez, num dos encontros lá de casais, ele usou a seguinte expressão: brincar ou brigar. Você tem a escolha. Na verdade, meus amados, a nossa vida ela é feita de escolhas. E quando a Bíblia fala sobre bênção e maldição, está falando justamente sobre isso. Se você observar, por exemplo, o Salmo, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, Deus sempre vai colocar diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz: você escolhe. Então, quando a Bíblia fala sobre bênção e maldição, ela está falando sobre resultado de escolhas. Então, não é porque os meus pais
se separaram, ou porque os meus pais foram alcoólatras, ou porque os meus pais se drogaram, ou porque os meus pais fizeram coisas erradas que eu vou fazer a mesma coisa. Não é porque muitas vezes os seus pais tiveram um casamento fracassado que o seu casamento será fracassado. Você é responsável por suas escolhas. Agora, nós sabemos que a chave está em você ter o seu lar guardado pelo Senhor ou não. É interessante que o Salmo 127 ele fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Então, a chave de um lar feliz, a chave de um casamento feliz, está em você escolher ter o seu casamento guardado pelo Senhor. Ter a sua família guardada no Senhor. Então, é uma escolha. O Salmo 91, versículos 1, 2 e o versículo 10, todo o capítulo é interessante, mas ele diz o seguinte: aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, nenhum mal te sucederá. Praga, isto é, maldição, nenhuma chegará na sua tenda. Muitos cristãos precisam tomar posse desta verdade, a fim de que se libertem do medo das maldições hereditárias. E esta é uma grande realidade, tomar posse da palavra de Deus, tomar posse das promessas do Senhor, daquilo que o Senhor diz. Em Ezequiel capítulo 18, versículos 1 em diante, o Senhor ele é bem claro, quando ele apresenta uma afirmação feita pelo próprio Deus, que frontalmente desafia o conceito de maldição hereditária. Por que isso? Porque muitos casais, eles vivem debaixo dessa escravidão, vivem debaixo desse medo. Então ele diz, esta é a palavra do Senhor que veio a mim. Que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Então o versículo 2 ele apresenta esse provérbio. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se estragam. Deus está perguntando. E a resposta é claro, não. Não. A questão é, os filhos pagam pelos pecados dos pais? Não. Porque a vida é feita de escolhas. Então não é porque os seus pais fizeram escolhas erradas que você também irá fazê-las. O texto é claro em dizer que a justiça do pai e a bênção que viria sobre ele não seriam transmitidas aos filhos, nem a injustiça do pai e o juízo que viria sobre ele seria transmitido aos filhos. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A palavra do Senhor é clara em dizer, quando o Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele tornou-se maldição, a maldição do pecado. A consequência eterna do pecado que nos conduz a uma eternidade no inferno. Cristo levou sobre si, ele morreu a sua morte. Ele foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia. Ele pagou lá na cruz pelo meu e o seu pecado, para nos dar vida e vida e abundância. E o apóstolo João, ele fala claramente, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.
Então, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, a vida é feita de escolhas. Brincar ou brigar. Você escolhe. Problemas, dificuldades, a divergência de opiniões, sempre haverá num relacionamento a dois. Sempre haverá, faz parte. Agora, nesses problemas, nesses conflitos, nessas divergências, então você deverá fazer a sua escolha. Você vai brigar ou você vai brigar com o seu cônjuge? Tome posse daquilo que o Senhor disse na sua palavra. Creia e faça as escolhas certas. Nós temos a tendência de querer culpar Deus ou culpar o diabo pelas escolhas erradas que nós fazemos. Temos que assumir a nossa responsabilidade. Deus é Deus de família. E Ele quer abençoar o seu lar. Ele quer abençoar você como esposa, você como esposo. Ele quer abençoar o seu cônjuge, Ele quer abençoar os seus filhos. Mas você é responsável em tomar posse dessas bênçãos e obedecer. Escolhe, pois, a vida, é o que o Senhor diz. Então, o desafio de hoje não é porque os seus pais tiveram um casamento fracassado que o seu casamento será um fracasso. Não. Não. De jeito maneira. Coloque o Senhor para edificar a sua casa. Coloque o Senhor para abençoar a sua família, para abençoar os seus filhos. Tome decisões que honra, que glorifica o Senhor. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as mãos. A palavra do Senhor nos fala claramente no Salmo 128, eu quero ler aqui para você. Olha o que diz o Salmo 128. A bênção do Senhor, e fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Esta é a bênção do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe o seu casamento nesse dia. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, porque o Senhor nos deu família e Tu és Deus de família. Abençoa cada casamento que está ouvindo esse devocional, pois eu rogo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se inscreva no canal Com Deus na Estrada. Compartilhe esse devocional e um forte abraço.